Então, já que está Pronto. começando a gravação, boa noite a todos. A nossa reunião hoje é simplesmente para a gente formatar ou ver qual é a metodologia que a gente vai utilizar na Assembleia. A gente vai ter lá um espaço para secretaria. E a gente precisa ver o que é que a gente vai apresentar isso para os secretários dos clubes. A primeira coisa que a gente precisa colocar em mente é que a gente tem, Macário vai ficar ligando para os secretários, eu vou ficar ligando, e gostaria também que vocês também tentassem. Primeiro, vai ser não é tão fácil a gente identificar os presidentes de todos os clubes, imagine secretários, né? Então, a gente vai ter que ter um trabalho para que essas pessoas possam ir para a Assembleia. Então, essa é a primeira tarefa nossa, que a gente tentar de convencer essas pessoas a ir para a Assembleia. Outra coisa é qual vai ser a metodologia que vocês vão empregar lá. Vocês vão ter praticamente, Macário, me corrige aí, vocês vão ter 4 horas, né? Para a secretaria. Mas tem outros assuntos, tem secretário, tem Diana Fernandes, que também vai ser na mesma sala. Oi, está falhando aí um pouco. Alô? Tem a parte de Diana Fernandes. De Uniclube, né? É. Pronto. Então, a gente vai dividir esse espaço aí para Uniclubes, né? Que vai ter, e a parte da própria secretaria, né? Então, o objetivo dessa reunião é exatamente essa, né? Eu acho que a gente tem que basear muito no MyRotary, naqueles cursos de secretário que tem, né? Então, ali tem todas as datas já, aquelas datas já pré-estabelecidas, né? E tem todo um procedimento para ser secretário. A gente tem que acompanhar também as metas que a gente vai definir, né? Essas metas eu já sugeri, né? Como eu estava dizendo, a Zélia aí, os presidentes vão aceitar ou não, né? E nesse meu treinamento que eu vou agora, com certeza vai aparecer outras ideias, outras coisas que a gente vai colocar. E no MyRotary a gente precisa acompanhar, os secretários precisam acompanhar essas metas, né? E a gente precisa colocar essas metas, acompanhar para informação ao Rotary, como tendo como meio o MyRotary, né? Veja só, Miranda, você tem que. Sobre as metas, você tem umas metas, você estabelece como de cumprimento, vamos dizer, compulsório, e outras que você quer adesão do presidente ou não a essas metas, né? Tipo o seguinte, uma das metas para alcançar a pontuação no distrito vai ser um 10% aumentar a 10% social, certo? E tem as outras metas que você está estimulando, mas que a gente, inclusive, não tem como alcançar todos os clubes, porque ela tem limitação de valores, tipo as metas do Porreiros. Se a gente for dar para todos os clubes, vai faltar, né? Então, a gente precisa separar essas metas. Quanto à reunião, eu acho que a gente tem que apresentar duas coisas. Aí, para depois escutar a Zélia e você e Júnior. A questão das obrigações que o secretário tem com o distrito, certo? E incentivar as obrigações que ele tem, chamar a atenção dele para as obrigações que ele tem com o próprio clube, né? E incentivar a participação dele como um auxiliador
do conselho diretor do clube, né? Do dia a dia do clube, né? Que às vezes fica na mão do presidente do clube, mas várias partes dessas obrigações são do secretário. Era isso que eu tinha para dizer. Eu pedi para Macário como ele é secretário executivo, ele tem que entender mais do que todo mundo. Eu Com digo, olha, você é certeza. secretário executivo, você tem que entender mais do que todo mundo aí, porque e como também é rotariano, né? E tem uma experiência, também tem uma experiência aí larga aí no distrito. Eu pedi a ele para ele fazer aí algumas pesquisas aí, né? E preparasse alguma apresentaçãozinha aí que ele apresentou para que ele possa. Eu não conheço, eu não vi ainda. Eu vou ver agora que eu pedi isso aí. Depois a gente faz algum comentário. Tu pode colocar aí, Macário? Posso. Deixa eu, antes disso, respondendo aquela sua pergunta, deixa eu colocar aqui para todos verem como é que está a programação em relação à secretaria. Deixa eu ver aqui. Pronto, secretaria está ali, a sala 3, das 10h10 ao meio-dia. Ah, Tá? Esse é o tempo que a secretaria vai ter. Um pouco mais de quase 2 horas de tempo, né? é. Certo? E Ana está nesses 2 horas, Macário? Tá, Ana, mas que ela pode pegar alguma coisa da administração também, tá? a administração tem 1h50 na parte da tarde, de 2 às 3h50. Mas tudo isso aí se vê, né? Bom, deixa eu mostrar o material que eu tinha preparado Isso aí é uma sugestão, entendeu, Luciano? Se você precisar de um tempo É. maior, a gente Não, tenta. acho que dá. Eu acho que 2 horas dá. Vamos lá. Bom, a pesquisa de Miranda, que eu acho bem relevante em relação à secretaria, é exatamente a dificuldade do acesso ao MyRotary, né? Eu fiz um levantamento aqui, vou mostrar mais à frente, mas menos da metade do distrito está cadastrado no MyRotary. Então, a gente já vem há muitos anos tentando fazer campanhas, inclusive na de Gilson a gente premiou, sorteou um porreres entre os clubes que conseguissem 100% para estimular e tal, mas mesmo assim é difícil. Aí vamos lá. Primeiro passo, eu fiz essa apresentação em forma de tutorial. Primeiro passo é como acessar o MyRotary. Então, existe aí, digitando o myrotary.org, né? Aí tem a opção de fazer o login ou fazer o cadastro. Fazer o login quem já tem o seu e-mail cadastrado. Fazer o cadastro quem é novo, né? Que é exatamente aqui fazer acessar o site Rotary. Bom, no caso de fazer o login, é essa tela que aparece, onde se coloca o e-mail e a senha. Quem não fez ainda, se faz um cadastro, que é aquela parte de baixo, que é exatamente essa tela que está aparecendo agora. Nome, sobrenome e o e-mail de login. Um detalhe importante que muitas vezes a gente é pego, o associado ele fez o cadastro, mas ele não consegue acessar, é exatamente por essa informação que está sendo tajada aí de vermelho, onde o e-mail deve ser o mesmo e-mail cadastrado pelo secretário do clube. Às vezes o secretário faz um pré-cadastro com os dados dos associados, nome, endereço, e-mail, telefone. Quando a pessoa, o associado, vai entrar no MyRotary, porque não adianta só o clube, o secretário, cadastrar todo o clube. Cada associado tem que ter o seu login. Então, ele tem que ir no MyRotary e fazer. Então, quando ele vai pela primeira vez e coloca um e-mail que não é o mesmo, esses e-mails batem e dão divergência. Não, ele não consegue acessar. Então, esse é um detalhe importantíssimo que, sempre que for cadastrar ou orientar para se cadastrar pela primeira vez, se colocar o mesmo e-mail que já consta no MyRotary. Se não constar, vai ser a primeira vez. Aí o secretário, quando inserir, tem que colocar esse mesmo e-mail. Bom, feito isso, clicando em enviar,
No e-mail cadastrado do associado, vai exatamente essa informação. Complete seu cadastro no Rotary.org. Aí tem ali, ó, ativar minha conta. Então, quando a pessoa clica em ativar, ela vai exatamente para essa página, conta criada, onde ele pede um e-mail. Não precisa ser uma senha. Não precisa ser a senha do seu e-mail. É uma nova senha que vai ser criada exclusivamente para o MyRotary. Certo? Aí ele pede a senha, confirmar, uma palavra secreta, coisa desse tipo, para poder você, caso perca, possa recuperar depois. Bom, esse é o primeiro passo. E daí direciona, após feito, para a página do MyRotary. Isso, a maioria do distrito ainda não fez. Ou não sabe, ou não usa. A maioria, tá? Mais da metade do distrito nunca acessou o MyRotary. Por incrível que pareça. Então, só isso aqui que a gente falou até agora já é algo que quase 60% do distrito não conhece. Não fez. Olha aqui. Essa informação eu tirei de ontem. Está aqui marcado, ó. 26 de dezembro de 2022. Distrito 4.500, 1.839 associados. Gente, isso aí não é rotariano, não, tá? Aí é rotariano e rotaractiano, que agora é uma coisa só. Mas são os clubes de Rotaract também estão inseridos aí. Eu acredito que a gente deva ter, em média, 1.600 e poucos associados de Rotary. Mais uns 200 e pouco de Rotaract. Então, se vocês... Tem 1.839 aí. Mas isso é rotariano e rotaractiano. Nesse universo aí, né? Nesse universo. Tem rotariano e rotaractiano. Todos os clubes de Rotaract agora constam também na estatística de Rotary, do distrito. Bom, essa taginha nova aí que eu marquei, 47,20, é a quantidade de rotarianos inscritos no MyRotary. Então, vejam que a gente possui 52,8%, 80% de rotarianos não inscritos no MyRotary. São rotarianos que não existem no MyRotary. Então, é muita gente ainda. Tem até aqui ao lado marcado. Registered e not registered, né? É o não registrado. Então, nós temos ainda a maioria dos distritos que não é registrado no MyRotary. Isso seria uma sugestão de uma força-tarefa também, para ser montada durante a Assembleia. Se a gente conseguisse um ou dois computadores, a gente pudesse mobilizar alguém do Rotary, até algum rotariano que conhecesse bem o MyRotary, ou até algum rotaractiano, e ficar lá de plantão, dando suporte a quem não é ainda rotariano inscrito no MyRotary. Porque é só aquele procedimento que eu mostrei no começo. Tem que ser feito pela própria pessoa. Ela vai dar o e-mail dela, ela vai cadastrar o e-mail dela, o nome. Nós teríamos que gerar uma lista para saber se é o mesmo e-mail que está no MyRotary. Sendo, ele vai acessar com esse e-mail, ele vai receber a informação no e-mail dele para poder ativar a conta. Feito isso, ele está inserido no MyRotary e esse percentual nosso aí começa a ser alterado. Bom, Rotary Clube Central. Esse nome, essa palavrinha, é uma plataforma dentro do MyRotary, onde quando você clica nela, você é direcionado para inserir metas. Ou seja, o dirigente do clube pode estabelecer as suas metas, monitorar o progresso em relação ao alcance, né, explorar dados, tendências, enfim, tem tudo isso. E como é que a gente faz isso dentro do MyRotary? Bom, essa é a tela principal do MyRotary. Então, nós temos exatamente, olha, acessa gestão, aí automaticamente vai abrir essa tela. Aí acessa administração de clubes e distritos, consequentemente, clicando nessa, vai abrir Rotary Clube Central, ele lá embaixo. Então, você clica em Rotary Clube Central. Feito isso, ela vai sair dessa página do MyRotary, porque é uma outra plataforma, e ela vai abrir esse painel, essa plataforma aí. Essa é a página do Rotary Clube Central. Tá? Olha ali. Para a gente poder inserir as metas, a gente vai ali naquele itemzinho marcado, olha, Central de Metas. Tá? Quando a gente abre a página do Rotary Clube Central, ela vai diretamente para esse painel, onde mostra todas as tendências do clube. Né? Então, no momento que a gente clica Central de Metas, por acaso aqui está o exemplo nosso do meu clube, Leão do Norte, então ele vai abrir essa página de Central de Metas, onde vocês observarem embaixo, essa parte aqui, olha, é exatamente as metas que precisam ser inseridas. Associados e engajamento, doações à Fundação Rotária,
serviços, jovens líderes, imagem pública ou todas. Aí ele mostra tudo de uma vez. Mas aí, para explicar melhor para vocês, eu trouxe exatamente o que cada uma dessas contém. Bom, abaixo dela vocês vão ver, mas eu vou botar num patamar maior, mais legível. Olha aí, a mesma telinha. Então, observe que abaixo de cada temática dessa existe um íconezinho azul, editar. Então, dentro de cada meta dessa, vocês podem clicar em editar e inserir a meta. Tá? Então, vamos começar pela primeira. Associados e engajamento. Quando você clica nessa meta, olha o que ela abre aí. Quadro associativo, serviços, apadrinhamento de novos associados, grupos Rotary em ação, formação de líderes, conferência distrital, grupos de companheirismo, assembleia distrital, treinamento. Bom, vamos pegar alguns exemplos. Conferência distrital, assembleia distrital, treinamento. Eles perguntam quantos associados do clube irão como meta para esse evento. Então, você insere 10 associados, você bota. Então, depois, ele monitora e faz o resultado, se realmente foram 10 ou menos. Né? Grupos Rotary em ação, quantos participam? Então, no momento que você clica nessa setinha embaixo, você tem a opção de editar cada item desse e você inserir as suas próprias metas. Tá? Bom, continuando. Doação à Fundação Rotary. Olha aí o que aparece. Fundo anual, fundo Policlub, doações extraordinárias, sociedade de doadores testamentários e benfeitores. Então, em algumas delas, ele pergunta, vocês observarem do lado direito, vocês vão ver que tem um resultado em real, né? A moeda, quanto se pretende doar até, no caso aqui, como ainda é dentro dessa gestão, né? Até 24 de dezembro, já passou, inclusive. Né? E essas são as metas estabelecidas para a Fundação Rotária. Serviços. Serviços só vem essa de projetos, onde eu vou mostrar mais à frente que existe um outro painel que a gente pode inserir os projetos, e daí ele pergunta se, dentre todos os projetos que você fez, se eles foram atingidos, se eles foram alcançáveis. Próxima função, jovens líderes. Jovens líderes, nós temos Rotaract Clubes, Interact Clubes e RILA. Então, ele pergunta quantos RILAs foram feitos, se o clube tem Interact, se o clube tem Rotaract. Então, vejam que são metas que elas têm também dentro das metas de Miranda, né? Questão de fundação de Rotaract, de Interact, quantos RILAs serão feitos. Então, existem metas que são comuns. Imagem pública, são essas os questionamentos. Plano estratégico, o clube tem sim ou não? Então, vocês veem que a pergunta já é diferente. Você só vai marcar se tem ou não. É ali uma bolinha, quando você arrasta ela para o lado, indica que você tem. Né? Clicando, como eu falei, na setinha, você pode detalhar o histórico de como é o plano estratégico, as presenças online, como tem sido, as atividades sociais, o website e mídias sociais, aí pergunta quais os clubes têm, artigos sobre projetos que foram divulgados, materiais promocionais do Rotary que são utilizados na mídia. Então, tudo isso dentro de imagem pública. Certo? Bom, quando eu falei a vocês de projetos na parte de serviço, ó, nesse item aí, atividades de serviço, você tem como acompanhar e cadastrar os projetos. Então, é aqui que você cadastra e acompanha. Né? E, gente, entrando nessa plataforma, Rotary Clube Central, esse item aqui, ele diz tudo, é praticamente um guia. Ele tem todas as instruções e guias para qualquer coisa dessa que eu estou falando. Ele tem guia de como fazer isso, guia de como inserir projeto, guia de como monitorar, tem tudo. Tudo. Eu cliquei nele, abri, e ele tem recursos para tudo que você imaginar dentro do Rotary Clube Central. Tá? Bom, outro item que eu achei importantíssimo, vocês perceberem, eu separei 3 itens. O primeiro, o acesso ao My Rotary, como eu expliquei, que é facílimo. O segundo, o acesso ao Rotary Clube Central para as metas.
E o terceiro é a central de aprendizado. Eu acho que isso também deve ser estimulado para não só os secretários, mas que eles levem essas funcionalidades para o clube, porque na central de aprendizado é possível fazer curso de tudo que você imaginar dentro do Rotary. Então, aquelas apostilas que antes a gente recebia, o Luciano até me questionou sobre se a gente ainda tem apostila de presidente e secretário. Não tem mais, mas na central de aprendizado tem cursos para presidente, para secretário, para tesoureiro, e N assuntos voltados à imagem pública, à proteção de jovens, né? Enfim, há N coisas, é muito material que tem. Então, como é que se acessa a central de aprendizado? Tela principal do My Rotary de novo, clica nessa partezinha aqui, ó, informe-se, automaticamente ela vai abrir essa basezinha do seu lado esquerdo ali, por função, por tópico, quem somos, aí, ó, central de aprendizado. Clica em central de aprendizado, ela vai direcionar você para essa página. Essa é a página total, é a página principal dos cursos. Aí, fora ela, existem sub-abas, elas são os títulos, digamos assim. A partir de cada título desse, tem N cursos. Então, aí tem sobre o Rotary, liderança de clube, liderança de distrito, que aí vão para as comissões distritais, liderança de clube para as comissões de clube. Geral, ele pega um apanhado, quadro associativo, desenvolvimento profissional, imagem pública, projetos Fundação Rotária e instrutor, que são cursos de instrução. Tá? Eu peguei um exemplo aqui sobre o Rotary. Olha aqui, abri, ó. Sobre o Rotary, olha lá. Áreas de enfoque do Rotary, como propor emendas e resoluções, como usar a central de aprendizado, ou seja, ele traz até um guia de como usar essa central, compromisso com a diversidade, equidade e inclusão, já está aqui, noções básicas do Rotary, e N outros cursos que você pode fazer. Ó. Eu, por exemplo, aqui, ó, como usar a central de aprendizado, vocês observarem aí na tela, escrito, eu já participei aqui, 15 minutos. Compromisso com a diversidade, equidade e inclusão. Já participei também 15 minutos. Está escrito. Então, à medida que você vai participando, eles registram essa sua participação e mandam certificados para vocês, por terem participado dos cursos. Certo? Bom, e era isso que eu acho que volta aí, volta somente essa última tela aí, Macário. Volto. Vou voltar aqui. Dela. Voltei. Pronto. Aí mesmo, se você for descer aí, volta a outra lá. Pronto aí. Liderança de clube. Você entrando aí, é que você aparece essa daí. Você entrou em liderança de clube, não foi, Macário? Não, eu entrei sobre o Rotary. Sobre o Rotary, né? Se você entrar em liderança de clubes, aí ele tem aí curso para presidente, para curso básico para presidente, curso avançado, para secretário, tem curso básico para secretaria, como o secretário desenvolveu o clube. Então, você tem esses cursos que você fazendo aí, é um cursinho rápido, né? Eu até olhei os secretários, é muita coisa que tem. E ele é bem dinâmico, né? Não é uma coisa só de escrita. Ele passa exercício, ele tem os questionamentos, ele tem muita. Ele é lúdico, é uma apresentação bem lúdica. Ela não fica só aquele negócio de você ler, né? Ela traz animações, traz fotos, traz questionamentos, é bem interessante. E se for ver, ele dá muita informação que o Rotary tem. Então a gente tem que ver até que ponto, Luciano, a gente vai, porque aí você precisaria de umas 10 horas para fazer o treinamento com esse pessoal. Logicamente, ele tem que reduzir. Uma das sugestões que eu dou a vocês aí é a gente vocês solicitarem dos secretários que indiquem uma pessoa dentro do Rotary que tenha maior facilidade com o computador, né? Manusear isso aí, para que a gente possa depois fazer uma demonstração dessa daí, para que eles possam introduzir isso no clube
deles, né? Porque essa ideia que marcaram de deixar 2 ou 3 pessoas, pode ser Interact, Rotaract, até mesmo Rotariano, para fazer o cadastro, eu acho que é importante também. Mas mais importante é a gente ter uma pessoa no clube que entenda que seja cobrado pela secretaria do distrito. Como é que está? Vamos fazer uma reunião para que a gente possa apresentar isso aí, e se cada um comece a. Eu acho que tem que ter essa pessoa no clube. Certo. Porque existe alguma coisa, veja só, essa questão do My Rotary já tem uma discussão de 10 anos, eu acho, e nunca avançou perante os clubes. Ou o programa é ruim, certo? Ou isso não chama a atenção dos clubes. Alô? A segunda essa é a segunda opção. Essa questão dos registros, eu acho que talvez possa ser pensada como uma tônica no treinamento. A importância do registro para a história do clube, para a tradição, para o acompanhamento. Os clubes não têm registros, pelo menos registros atualizados. E não têm essa sensibilidade. Eu acho que é um caminho, talvez, a ser trabalhado. Certo, uma justificativa bem plausível, bem material, bem fácil de ser entendida. Porque se a gente não criar uma motivação, vai continuar sem. A gente consegue um avanço na Assembleia, consegue um avanço na visita do presidente, do governador, e depois esquece. Né? Se a gente olhar lá no nosso clube, se 3 pessoas ou 4 acessam, o mais outro é muito. Não acredito. Né? Então, eu acho que essa é a importância, e aí, nessas 2 horas, a gente não vai poder explicar isso, a gente vai poder só mostrar a importância do acesso ao My Rotary. Né? Estimular, a importância estimular as pessoas a. Vai ser estimular. Estimular somente. Eu, na realidade, eu lhe confesso que eu comecei a usar mais o My Rotary. Eu usava muito pouco e não sabia, não tinha curiosidade, mas como agora eu estou nessa função de governador, eu tive que entrar. Né? Então, o que você imaginar que tem é impressionante. Se você quiser, eu tenho acesso a quantos dólares Luciano Júnior já doou para a Fundação Rotária. Tá? Eu tenho acesso a. Logicamente, o governador tem, depois você não entra. Quer dizer, você tem. O Luciano tem acesso somente ao dele, eu tenho, cada um. Mas aí o governador tem acesso a uma série de coisas, quanto arrecadou, quanto vai arrecadar por ano, em cada ano, quanto foi que o distrito arrecadou, relatório de tudo que você pensar e imaginar na Fundação Rotária tem. É impressionante a quantidade de coisas que se tem, né, no My Rotary. Realmente tem. E a questão do registro também, dos eventos. O distrito perdeu um prêmio por falta de registro. Até hoje eu estou triste com isso. Porque o distrito seria o primeiro lugar na gestão de Gilson Edmar, no ingresso de mulheres, e terminou ficando em quarto por falta dos registros do ingresso de mulheres. Quer dizer, veja como isso, para a imagem pública, né? O distrito poderia ter esse certificado de primeiro lugar. E como isso, outras coisas que a gente vai detectando, que o registro é algo fundamental, pelo menos para mim. Isso aí é uma função básica do secretário, né? Pelo menos estimular. Né? Vamos fazer força, né, Luciano e Macário? Vamos fazer força. E você também, como governador. O que depender de mim para ele estimular, vai. Agora, o importante é, como eu disse, era a gente ter, como eu vou fazer também com a BTRF, né? Colocar em cada clube um responsável pela BTRF, um responsável para esse registro, pelo menos
a gente sempre dá, eu costumo sempre dizer, dá a obrigação a uma pessoa, né? Para que essa pessoa se sinta responsável pelo onde faz, porque senão fica no ar, olha, vamos registrar, aí eu não faço, tu não faz, quem não faz, e fica nessa, né? Eu acho que a gente tem que dar responsabilidade às pessoas para poder a gente poder cobrar, né? Verdade. Tem poucos, né? Eu acho. Bem, a reunião é basicamente isso, né? Como eu disse a vocês, era a gente criar uma metodologia para que a gente possa, qual é a metodologia que a gente vai adotar no dia do treinamento, né? Qual o tempo, quais são os recursos que vão precisar, né? Lá todas as salas têm recurso audiovisual, né? É a gente se preparar e o mais importante é a gente fazer um esforço sobre-humano para que as pessoas possam participar. Essas reuniões eu estou fazendo aí, essa já é a quinta, talvez, né, Macário? Eu fiz com a É, Fundação Rotária, Juventude, DQA, companheirismo, secretaria. Para a semana, Macário, a gente tem que marcar o pessoal do meio ambiente. Está faltando meio Certo. ambiente e já fiz também imagem pública também. Então, a gente já estou fazendo assim com as equipes separadamente, né? Já tivemos uma geral, né? Com todos quem vai fazer os treinamentos, que Luciano participou também dessa daí geral. E a gente está agora. Eu quero fazer todas essas reuniões antes que eu viaje agora, esse treinamento. Quando eu chegar com esse treinamento, eu pretendo fazer uma reunião também geral, eu não sei, individual, se der tempo, porque aí com esse treinamento vem algumas ideias, vem algumas sugestões, vem algumas formas de a gente pensar, identificar, mudar um pouco e ver o até. plano de ação do seu presidente, né? É, a gente Ele mudar vai até algumas entregar metas. lá o plano de ação dele. É, a gente vai ter que definir lá também, eu vou definir algumas metas para o distrito, né? Vou ter que definir baseado no que a gente já tem aqui conversado, né? E depois, na hora lá, a gente vai tentar ajustar se tiver outras ideias, né? Mas basicamente Outra era isso. coisa, outra coisa, já que tem que ver a questão da comissão da mulher, certo? Que é importantíssimo que se continue com essa comissão, certo? Tem, E vai aí continuar. a minha sugestão é, já que Zélia passou para a secretária adjunto, eu botaria outra pessoa no lugar como presidente da comissão. Já Aí, tem, para já você tem. e Célia, já foi Já, definido já isso? tem. Eu não sei se você sabe quem é, né, Célia? É, Quem Célia, não é? sabe? Não, sei não. É Cristina Góes, do Caruaru, aquela jovem a rotariana de lá. É uma figura muito boa, muito boa. É uma excelente escolha. Pronto, Pronto. ela já está. Pronto. E a gente vai fazer um esforço muito grande nisso aí. Eu E pretendo. aí, na Assembleia, teria algum espaço para eles, para elas? Tem na comissão do DQA, né? Ela vai ter um espaço lá. Certo. Ela vai ter um Outra espaço para. coisa, Célia, nessa comissão, será que não era interessante colocar alguns homens nessa comissão? Eu acho que descaracteriza. Eu pensei, você conversou isso comigo e eu fiquei pensando. E comecei a ver as experiências que existem por aí. Nenhuma comissão, Certo. em canto nenhum tem homem. Não é preconceito, não, mas que descaracteriza. Eu acho que a gente tem que fazer uma comissão, Luciano, de homens. É, não, mas Não, mas estou deixa as brincando. mulheres, até porque se pode falar mal dos homens, né, um pouquinho. Muito embora eu também concordo com você, mas eu acho que a gente criar assim clube só de mulheres, só de homens, eu acho que não é o caso, né? Inclusive, Isso inclusive é superado já. Solange, Solange participou nesse instituto agora que teve em São Paulo.
que, se conversando, disseram que alguns distritos não estavam vendo mais sentido a questão de Casa da Amizade. Porque quando a Casa da Amizade, antigamente, as mulheres não podiam entrar no Rotary, aí tinha um sentido, né? Porque as senhoras iam para lá e faziam chá, faziam ações sociais, não sei o quê, e não estavam engajadas no Rotary. Mas agora, E até porque como tem... Luciano. não, até porque a Casa da Amizade era quem fazia a filantropia. O Rotary ficava com a grande política e a Casa da Amizade fazia a filantropia, né? Mas hoje não tem mais sentido isso. Aí hoje estava a ideia lá, pelo menos umas pessoas lá estavam discutindo se, em vez de fazer uma casa da amizade, transformar a casa da amizade em um clube satélite, né? Um clube satélite, porque aí você tem todas as. Aí participa disso aí. Então, seria uma ideia que surgiu lá, né? Talvez não seja novidade, mas para mim, eu acho que tem todo sentido, né? É, E você? é. Eu me surpreendi porque estão sendo abertas, aliás, foi aberta num dos clubes nossos, uma casa da amizade, recente. E eu Aqui achava, no Recife, aqui no, em Pernambuco. Então, eu acho que é uma volta ao passado, né? Que a gente tem que ter uma ideia mais de futuro. Então, um modelo clube satélite, eu acho que é uma grande ideia. Porque, na verdade, aí a gente falando assim, seriamente, né, sobre esse assunto, tirando as questões mais lúdicas, a questão é que um núcleo de mulheres é extremamente produtivo. Então, esse clube satélite feminino, ele tem uma articulação de funcionamento social muito mais fácil, por causa até das vocações. Não que o homem não tenha sensibilidade social, mas a mulher tem mais o fazer social. Eu vejo muito isso. Então, a ideia do Clube Satélite substituindo Casa da Amizade, eu acho fantástica, porque começaria o distrito a ter núcleos de atuação. Porque a ideia do social, ela é uma realidade, é uma sensibilidade que todo rotariano tem, mas não acontece muitas vezes. Então, esses núcleos poderiam, né, funcionar muito bem. Parabéns, presidente, por essa ideia. É muito boa. Não, essa ideia não é minha, não. Foi uma ideia que surgiu lá no São Instituto, Paulo. né, em São Paulo. As pessoas discutindo, porque lá eles têm uma reunião somente com os cônjuges, né? E parceiros, né? Aí Solange participou e tinha algumas outras discussões, outras instruções lá para elas. Então, surgiu isso aí, essa ideia, né? Que eu Isso. acho que leva todo sentido. Eu acho que não tem mais sentido. Casa da Amizade, eu acho que não tem mais sentido. Já que a mulher pode entrar no Rotary, porque ela não entra no Rotary e faz todo o trabalho que fazia na Casa da Amizade e faz dentro do Rotary, né? No clube, no Casa Amarela, Heitor criou um espaço chamado Espaço Mulher, que eu estou até responsável por ele, junto com Vânia Labanca. Então, esse Espaço Mulher é uma espécie de comissão, é uma comissão, na verdade, dentro do clube, do Casa Amarela, que trabalha essas questões ligadas, por exemplo, agora a gente está implantando um núcleo de mediação da violência familiar e escolar. Estamos dando os primeiros passos para isso. Estamos fazendo um projeto de empreendedorismo para as mulheres do Poço da Panela. Estamos articulados já com o SEBRAE. Então, eu acho que um núcleo de mulheres tem como fazer vários projetos nessa linha. Porque esse outro, aí já vou um pouco à frente, me desculpe, porque eu sou um pouco assim, quando eu pego gosto, vou falando. Mas é que poderia estar em todos os clubes um núcleo feminino de ação com esse projeto de empreendedorismo, mediação da violência familiar. Isso, O, o,
O nosso clube, o Recife, sempre foi um clube com muita gente, muitos líderes, né? Há 20, 30 anos atrás aí, você tinha toda, vamos dizer assim, Inácio Cavalcante, Bira, Leandro, enfim, eu de Souza Leão. Então, aconteceu de entrar algumas mulheres, mas não tinha espaço, entendeu? Porque você tinha uma certa liderança e para a mulher chegar até lá era difícil, realmente. Não é porque seja mulher ou que seja, mas qualquer Rotaria no Novo era difícil chegar, né? Eu passei muito tempo no Rotary, não vou dizer assim, esquecido, porque realmente eu participava de alguma coisa, mas, na realidade, sem muita atuação, assim, porque eu nunca queria ser presidente, porque não tinha tempo, etc. Então, mas ficava numa. Porque a liderança lá no clube era muito grande. Então, as mulheres que entravam, né, saíam com uma certa frequência. Se tentou várias, né? É, Mas média Luciano de mesmo dois sabe anos. muito bem disso. Depois saía, porque não tinha espaço, vamos dizer assim. Ela não, para chegar a uma certa liderança era difícil, né? Terminava você se acomodando e não entrar. Aí, como você criar um clube satélite aí, você dá para você juntar É, umas mulheres para fazer. Não, assim, eu vejo que pode ter homens também, tá? Num clube desse, pode ser a maioria mulheres ou não. Como você tem o Encanta-Moça, né? O Encanta-Moça tem uma quantidade razoável de mulheres, né? E foi criado com esse título. E tem alguns homens também. É um clube que é muito atuante também, né, Zélia? não, eu digo que o clube satélite eu vejo possível, mas comissão de mulher é alguma coisa que fica Não, muito. aí tudo, aí eu É, concordo. aí é uma comissão que, agora, eu diria que esse ano a gente partiu, até uma sugestão, Cristina faz parte do grupo, né? Ela está bem informada sobre isso. É que a comissão, como qualquer comissão, é uma abstração. As ações acontecem nos clubes. Então, é preciso que cada clube representado na comissão pela mulher esteja atuando em alguma linha. Então, nós fizemos algumas subcomissões, uma está cuidando de uma cartilha, que nós vamos publicar no dia 8 de março, para o lançamento da cartilha. Violência da mulher contra as meninas, o assédio sexual, a gravidez precoce e tantas coisas. Então, o distrito publica uma cartilha. A partir dessa cartilha, os clubes podem reverberar ações dentro dessa linha mestra, não é? Porque é alguma coisa que vai dar uma orientação e um ponto de união, de articulação, cada clube com sua ideia. Então, a gente tem visto, assim, na hora que nós começamos a chamar a atenção que as ações não são da comissão, são dos clubes, isso motivou mais e algumas ações começaram a aparecer. Então, Rila para crianças surdas, isso eu achei fantástico no Rio Grande do Norte. Enfim, não vou tomar muito tempo de vocês, não, até porque meu presidente está me esperando para uma reunião da comissão do Conselho Diretor. Eu já estou atrasada, mas eu falo demais, vocês me desculpem. Nada, chega isso. Então vá, A Célia. gente, Obrigado. Desculpe, o meu sinal está ruim hoje. Por isso que eu é, demorei a entrar. mas eu tenho só que agradecer a vocês aí a participação, né? E estou sempre aberto aí a qualquer dúvida, qualquer apoio que vocês queiram aí. Eu e Macário. Macário está trabalhando comigo lá já toda quinta, toda terça e toda quinta-feira ele está lá no meu escritório e eu estou aperreando ele um pouquinho, dando algumas atribuições e ele realmente está dando uma força muito grande para a gente lá. Né? Para mim, está dando uma força muito grande. Está tentando ordenar os meus pensamentos aí. Né? Só fechar também, Zélia, não vamos comentar, porque eu sei que está todo mundo já tá passando de uma hora aí, mas tem É, também a diversidade, né? DEI. O DEI é uma coisa que a gente precisa. Jane é muito atuante, ela vem falando comigo, vai ter uma pesquisa aí, vai ter uma série de coisas que tem aí, ela está muito entusiasmada, né? Aí eu acho que é muito importante nesse
Inclusive, ele tem um treinamento agora, a gente vai ter uma sessão lá somente sobre DEI, né? E eu acho que é uma coisa nova no Rotary que a gente precisa incentivar exatamente essa que é difícil, né? A gente sabe que tem um bocado de preconceito quanto a isso. Mas vamos trabalhar. Senhores, muito obrigado aí, senhoras. Obrigada, foi ótimo, Todos, viu? Ana. Parabéns. Está à disposição. A Obrigada. vocês. Então, Até mais. obrigado. Até mais, Tchau. Luciano. Um abraço a Um abraço a todos. todos.